Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo, de Língua Portuguesa, e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula? Então, temos como objeto de conhecimento da aula 8, leitura e análise dos meios de produção e circulação de textos do campo jornalístico midiático, intencionalidade discursiva e funções da linguagem presente nos textos do campo jornalístico midiático. Posicionamento responsável em relação a temas, visões de mundo, ideologias veiculadas nos textos e atos de linguagem. E o detalhamento, averiguação e análise de gêneros textuais jornalísticos e suas relações de construção de sentido nas diferentes linguagens e nos diferentes contextos, local, nacional e global, utilizada na estética e suas relações de poder e valores, respeitando os princípios democráticos. Então é isso aí, vamos à nossa aula. Então, meus queridos, vamos começar falando de linguagem jornalística. Que tipo de linguagem nós utilizamos nesses tipos de textos? Vamos acompanhar. Então, a linguagem jornalística está presente nos textos do gênero jornalístico. Quais são esses gêneros jornalísticos presentes nessa linguagem jornalística? Nós temos, né, a notícia em si, a reportagem, a crônica e outros gêneros que se apresentam nos jornais. E apresenta algumas particularidades para que o conteúdo exposto alcance seus objetivos. Então, a gente, né, trabalha em diversos gêneros, estamos, né, diretamente no nosso dia a dia lidando com diferentes gêneros textuais e cada um vai ter suas particularidades, né? Vai ter suas características para que realmente alcance aquilo que ele pretende. Então, a linguagem jornalística deve seguir algumas características que são objetividade, evitar termos literários como metáforas e linguagem conotativa. Vocês lembram o que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem, ela é muito utilizada nos textos jornalísticos. Por isso que na linguagem jornalística, né, nos termos que são utilizadas metáforas, nos textos literários, tá? Então, devemos evitar na linguagem jornalística. Então, que linguagem é essa, né, que recebe as metáforas? Que tipo? O que é uma metáfora? Você lembra? Então, se não lembra, agora eu vou falar para vocês. A metáfora é uma comparação implícita. Nós temos a figura de linguagem chamada comparação, que o nome já diz o que é comparar um texto a outro. Então, tem uma relação, né, parecida ali. São termos com características semelhantes. Então, por isso dá para fazer esta comparação. Mas a gente tem um conectivo que a gente chama de conectivo comparativo. Né? Ela é como um anjo. Isso é uma comparação. Já, né, quando a gente fala de metáfora, a gente está falando de uma comparação implícita, porque ela não está clara, ela não está aí na superfície do texto, ela não fala claramente sobre esta comparação, mas dá para você deduzir que ela compara um termo a outro. Olha só, ela é um anjo. A gente está comparando, né, de qualquer maneira, mas eu só não uso aquele conectivo, que você já sabe quando eu digo tal qual, já sabe que é uma comparação. Como já sabe que é uma comparação. Mas a gente fala muito, olha, essa criança é um anjo, porque ela é muito delicada, ela é doce, né? Então, isso é
uma metáfora, quando você faz essa comparação direta. E a linguagem conotativa? A linguagem conotativa, ela traz diferentes significados. É diferente da linguagem denotativa, aquela linguagem real. Quando eu falo a perna, falo o nome perna, o que é que vem à sua cabeça, primeiramente? Vem, né, que a perna, essa parte nossa do ser humano, né, que faz parte do corpo humano. Mas se eu digo a perna da mesa, ela já toma outro sentido, é um sentido figurado. Por isso, evitar também palavras na linguagem jornalística de sentido figurado. Por quê? Para não dar margem a diversas interpretações. Já imaginou você fazer um texto jornalístico aqui no Amazonas, alguém, né, interpretar de uma maneira, né, lá no Paraná de outra maneira, no Sul, então não dá certo. Por isso, a utilização objetiva dos termos. Temos mais característica da linguagem jornalística, vamos para a simplicidade. Então, por que esta linguagem deve ser simples? Então, simples não significa eu usar uma linguagem informal, né? Aquela linguagem que a gente fala no dia a dia, que eu vou falar com o meu filho em casa, que é diferente da linguagem, né, que nós utilizamos em lugares mais formais. Eu vou evitar usar uma gíria, né? Então tem que ser simples. Evitar vícios de linguagem. Quais são os vícios de linguagem? São aqueles termos ou expressões que a linguagem formal, né, não aceita. Por exemplo, quando alguém fala, meninos, a mãe, por exemplo, menino, desce para baixo, sobe para cima, né, encarou de frente. Então, isso é uma redundância, né? Quem encara, olha, o rapaz encarou a moça, encarou, já se diz que encarou de frente, né? Então, não precisa, encarou de frente. Né? Teve uma hemorragia de sangue, também é uma redundância, né? Que é um vício de linguagem, que já vem, né? A gente nem percebe que fala, tipo descer para baixo também. Né? Então, tudo isso devemos evitar, para ser uma linguagem simples. Também teremos de evitar vocábulos eruditos, aqueles vocábulos muito difíceis, né, que você lê e nem pelo contexto vai dar para você entender, porque é difícil demais, tipo daqueles livros clássicos, que os originais você tem que ler com dicionário ao lado, né? E também expressões ou palavras obsoletas, que não se usa mais. Por exemplo, vós-me-se, né? Então, quando se diz que já evoluiu, né, para você, VC, então, vós-me-se permite uma dança? Alguém ainda fala assim? Não, já tem alguns termos, né, que já ficaram para trás, já foram ultrapassados. A imparcialidade, evitar expressões que denunciam a opinião de quem escreve a notícia. Ser imparcial é não privilegiar, né, algo ou alguém. Tem que ser imparcial, você tem que ser profissional a escrever seu texto jornalístico. Linguagem referencial. As funções da linguagem, lembra das funções da linguagem, cada um tem um foco, né? Então, a linguagem referencial, o que é que importa? Na linguagem referencial é o conteúdo, aquilo que é dito, aquilo que é apresentado. Então, na linguagem jornalística, o que é importante é o que se diz, é a notícia em si, a reportagem em si. A empatia com o leitor. Então, deve projetar no leitor os sentimentos daqueles que estão envolvidos na notícia. Ele tem que passar, escrever e se colocar, né, no lugar do outro, daquilo que ele quer ouvir, para que o leitor também possa sentir a dificuldade daquele, ou o sentimento
da pessoa que está envolvida nessa reportagem, por exemplo, ou de qualquer outro objeto. A linguagem narrativa. Quando se vai, né, trabalhar um texto jornalístico, vai, obviamente, contar. Né? Então, por isso que é predominantemente a ocorrência de narração. Então, tem uma predominância porque vai contar. Isso não impede que, em algum momento, tenha trechos descritivos. Né? Ele vai contando, né, o que se passa, os fatos, e ali ele pode descrever, né, algum elemento daquela história. Universalidade, os fatos narrados devem ser de interesse geral. Por isso, né, a linguagem é muito importante. Então, para que nós trabalhemos aqui o gênero textual reportagem, né, eu apresentei para vocês a linguagem que são utilizadas dentro desse gênero. Então, vamos para a reportagem, né? Vamos falar o que é essa reportagem. É um gênero do campo jornalístico midiático, cujo objetivo é apresentar informações de fatos e temas de interesse público com certo aprofundamento, diferente da notícia. A notícia, né, ela é bem curta, ela traz um fato e suas consequências. A reportagem, não, ela é mais profunda. Então, a gente vai verificar aqui uma reportagem, um exemplo de uma reportagem. É claro que nós não temos, né, como colocar toda a reportagem, aqui ela é bem extensa, né? A gente pegou um trecho só para você ter uma ideia. Se chama, que está dentro do desenvolvimento econômico. Então, a gente vai ler um pouco. Não é o conteúdo em si que importa. Eu quero mostrar para vocês como se constrói, né, uma reportagem. Que ela pode também estar, né, como um vídeo, passar como um vídeo, ele pode estar numa revista, pode estar num jornal. Então, vamos apresentar agora, neste momento. Olha só, o título, ele deve ser bem chamativo, né? Combate às desigualdades é resposta para protestos globais de relatório de Índice de Desenvolvimento Humano. Então, o principal tema é a desigualdade, né? Combate às desigualdades. Então, a gente vê que vem um título, né, que é um título curto também. Aí, geralmente vem a assinatura, vem a data, vem a assinatura de quem produziu, né? Neste não está, mas em alguns com certeza aparecerão. Aí está a data, que foi 9 de dezembro de 2019. A gente colocou, veja que a reportagem, ela é tão significativa, o tema é tão importante quando ele é escolhido, que hoje, né, a gente ainda, esse tema, né, ainda é bem atual. Vamos passar para a gente fazer uma leitura. A gente vai fazer um pouco da leitura dessa reportagem. Veja só. Pesquisa lançada esta segunda-feira afirma que soluções atuais não resolvem nova geração de desigualdades. Em entrevista à ONU News, diretor do escritório Pedro Conceição, diretor do escritório do Relatório de Desenvolvimento Humano, explica por que isso é um problema e como pode ser combatido. Será que pode ser combatido? Vamos continuar. Então, a gente verifica, né, que ele vai começar, olha, a pesquisa lançada, veja que temos, né, que pesquisar. Quem faz, né, quem produz, ele vai além de só escrever,
Ele vai fazer suas pesquisas, entrevistas, né? As manifestações que acontecem em todo o mundo mostram que, apesar do progresso sem precedentes contra a pobreza, fome e doenças, muitas sociedades continuam tendo problemas. A causa comum entre todas elas é a desigualdade. Aí fala sempre, gente, toda hora em pobreza, fome, doença, e essa desigualdade, né, que ela abarca várias outras situações também, né, como a educação, a saúde. E o mais interessante é que foi produzido em 2019, mas todos esses temas aí, né, pobreza, fome, doença, desigualdade, ainda é bem presente, perdão, no nosso dia a dia. Pode passar. Essa é a principal conclusão do relatório de desenvolvimento humano de 2019, lançado esta segunda-feira na Colômbia. A pesquisa destaca uma nova geração de desigualdades em torno da educação, tecnologia e mudanças climáticas, e alerta que podem criar uma grande divergência, como não acontece desde a Revolução Industrial. Então, a gente, né, fez essa leitura para vocês, só para vocês terem essa ideia, né, para terem a ideia de como é feita uma reportagem, mas claro que aí nós temos somente um trecho, porque ela é bem longa, né, e a gente vai verificar a estrutura, né, a estrutura dessa reportagem, porque ela não é escrita, né, de qualquer maneira, ela tem toda uma programação, tem toda uma estrutura, como ela deve vir, e também, né, através das pesquisas, das entrevistas, o repórter, alguém responsável, vai a campo, né, procura informações, procura dados, então é um texto bem mais elaborado do que a notícia, né, que a gente, né, já viu. Então, a notícia, ela é bem mais rápida, mesmo porque se você anuncia uma notícia hoje, passa no jornal, você abre aí o seu computador, a internet, você lê a notícia e amanhã já não tem mais sentido, né? A maioria delas, porque já passou. Mas a reportagem deu para você identificar, né, que ela ainda perdura muito tempo e fica bem atual. Qualquer momento eu preciso de uma informação, olha, eu vi uma reportagem sobre isso, então eu preciso, quando eu estou escrevendo, fazendo algo, isso vai poder me ajudar. Então vou lá, procuro a reportagem e vou ler, e muitas vezes ela ainda está bem atual, porque suas temáticas devem ser, né, uma temática interessante. Você não vai fazer uma reportagem que custa muito tempo, leva muito tempo, né, para passar 3 minutos ou 4. Né? Então, você precisa, quando eu falo você, eu estou falando da pessoa que produz, né? Então, vamos ver agora como foi estruturada essa pesquisa, essa reportagem, para dar esse resultado para a gente. Então, a reportagem está dividida em... Então, é uma reportagem muito longa, mas eu trouxe a divisão dela para você ter ideia, né, de todo o passo que ela seguiu. Então, primeiro, a introdução. Né? Assim, como todo bom texto, nós temos a introdução. O que essa introdução fala sobre o quê? Relatório da pesquisa de desenvolvimento humano aponta que as novas desigualdades estão em torno de quê? Da educação, tecnologia e mudanças climáticas. Então, a introdução, ela traz esse tópico que, a partir daí, ele vai tomar forma através de outros tópicos. E agora vamos para o debate. Geralmente se traz pessoas, né, quando se vai fazer
um debate, pessoas que conhecem do assunto, faz uma mesa redonda e vamos discutir sobre determinada situação, para você chegar a uma conclusão para poder passar para o público. Então, segundo Pedro Conceição, o debate sobre desigualdades precisa sair do foco único da distribuição de renda e passar a abarcar aquelas abordadas pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é a opinião do Pedro Conceição, baseado nas experiências dele, no que ele leu, né, nas suas vivências. Aí tem mais soluções. Será que tem essas soluções, né? Será que vamos chegar a um fim? Então, de acordo com Pedro Conceição, não há soluções específicas para as desigualdades, mas metodologias recomendadas para além do foco na redistribuição de renda. Então, a gente verificou que eles chegaram, né, ao entendimento que não há solução. Precisa, mas tem uma metodologia, um modo de amenizar essa situação. A motivação. Isso tudo é baseado aí na reportagem, tá? Em toda a reportagem que a gente trouxe algumas situações. Então, para vocês terem ideia de tudo que foi comentado e falado e escrito nesta reportagem. A motivação. Conforme Stanner, uma nova face de desigualdades tem levado pessoas às ruas em manifestações. Essas desigualdades estão ligadas à distribuição desigual de educação, saúde, padrões de vida e avanços na ciência e na tecnologia. Então, essa motivação para as pessoas irem às ruas é através de buscar, né, tentar amenizar essas desigualdades na sociedade, né? E os dados. Se utiliza também de dados, principalmente para mostrar, né, nas pesquisas que fazem, eles trazem os dados para apresentar aos ouvintes, aos telespectadores, aos leitores. Pedro Conceição afirma que a análise dos dados precisa considerar situações mais específicas. Por isso, pela primeira vez, o relatório concluiu um índice de normas sociais para medir o desenvolvimento. Para explicar esse novo índice, apresenta como exemplo o aumento de preconceito de gênero. Então, foi dados, né, que o estudioso, o pesquisador trouxe, e o Pedro Conceição, né, que é um especialista, uma autoridade, né? Então, ele trouxe esse dado aí que fez foi aumentar, né, o preconceito de gênero. Então, a desigualdade, ao invés de melhorar, está aumentando. E o futuro? Como vai ficar? Então, gente, olha, eu quero que vocês compreendam, ele está separadinho aí, mas todos esses critérios aí fizeram parte, tá, da reportagem. Aí a gente tirou, né, fez um resumozinho dos principais tópicos. Então, o relatório destaca a crise climática e a transformação tecnológica como fatores que, no futuro, podem aprofundar desigualdades ou, se bem administrado, reduzir o problema. Então, tudo isso está relacionado, né, ao fato de que das desigualdades sociais, que foi o tema da reportagem. Então, vamos lá verificar o resumo da nossa reportagem. Combate às desigualdades, né, resposta para protestos globais de relatório de índice de desenvolvimento humano. Então, a gente vai agora aprofundar mais sobre essa reportagem. Então, vamos para nosso questionamento.
de que trata a reportagem? Então, quais são as informações trazidas por ela? Então, a reportagem trata do relatório de pesquisa intitulado Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019 da Organização das Nações Unidas, a ONU, que apresenta dados sobre o Índice de Desenvolvimento Humano nos diversos países do mundo, não só no Brasil, né, mas na maioria dos países, se não em todos. Onde e quando foi publicada? Isso é um dado interessante. Foi publicada pela Agência Multimídia de Notícias, né, da Organização das Nações Unidas, a ONU News, em seu site em 9 de dezembro de 2019. Então, gente, nós, né, já falamos aqui durante a aula várias vezes do ano, né, que foi feita essa reportagem, mas hoje, se você for procurar para fazer a leitura, nada diferente, né, dos dias atuais. Então, qual foi o objetivo dessa reportagem? Foi a troco de nada? Não, ninguém faz uma reportagem, coloca uma notícia a troco de nada, né? A gente quer atingir um público. Então, vamos lá. Qual foi esse principal objetivo? Divulgar, né, se quiser mostrar para a sociedade, para o mundo, a conclusão do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2019, os dados principais e algumas recomendações de enfrentamento dos problemas levantados. Então, quando se apresenta, né, faz uma reportagem sobre uma temática, ele quer chamar, né, alguém, quer chamar atenção, né, seja do presidente, seja do prefeito, seja de quem for, mas ele quer chamar atenção, né, para as pessoas procurar recursos para melhorar aquele determinado, se for um problema, né, por exemplo. Então, isso ele chama a atenção do mundo e, através da mídia, né, as pessoas correm para mudar essa situação ou, pelo menos, tentar fazer alguma coisa para melhorar. Qual é a relevância social do assunto tratado? Vocês acham relevante esse assunto? Ele precisa ser debatido? Eu acho um assunto muito relevante, muito importante, muito interessante, né? Então, vamos lá. A reportagem, ela é relevante porque trata de um assunto de interesse público, as desigualdades mundiais em diversos âmbitos, como a educação e tecnologia, né? Claro que essa desigualdade está falando de educação. Muita gente, né, tem acesso a boas escolas, outros não têm, né? E muitos nem conseguem chegar nela. A tecnologia, principalmente, muita gente ainda não tem condições, né, de acessar a internet, nem tem aparelhos para isso. Então, e não é pouca gente, né? Então, a desigualdade é enorme com relação a esse campo de atuação da educação e tecnologia. Então, reveladas pelo Índice de Desenvolvimento Humano dos países, apresentando também recomendações gerais para seu enfrentamento, para enfrentar essa desigualdade, né? Não é querendo ser pessimista, mas a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra que vai acabar. Mas pode melhorar? Com certeza. Se as autoridades, né, quiserem e colocarem para trabalhar, com certeza a gente ameniza esta situação. Então, gente, nós vimos na nossa aula, né, sobre a temática jornalística, né, a linguagem, e vimos a reportagem de modo especial. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, tenham aprendido algo sobre esta aula. Então, até a próxima.
Música